Fala pessoal, beleza? Eu sou a Vitória. E eu sou o Eric, e sejam muito bem-vindos ao nosso 5º episódio do Unicast, o podcast oficial aqui do Unifafib. Nós dois somos os apresentadores e a gente conversa sobre muitos temas que estão presentes na nossa vida do cotidiano, como por exemplo, vida acadêmica, entretenimento, política, esportes e saúde. E nós queremos agradecer nossos patrocinadores oficiais aqui do podcast. Temos a Géry Sublimação, que fizeram essas canecas personalizadas aqui para nós. E temos a Maria Cafeína, que lembrando, se você for um aluno Unifafib e for até o local, apresente a sua carteirinha, você receberá um desconto especial. O nosso tema de hoje é Me formei, e agora? A gente vai ter uma conversa sobre pós-graduação e tudo que nós que somos universitários podemos fazer durante a faculdade e depois que a gente se forma. E para ter essa conversa com a gente, ninguém melhor do que a própria coordenadora da pós-graduação aqui do Unifafib. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Por favor, se apresente, fale um pouco do que você faz. Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Cláudia Arroio, eu gostaria de agradecer o pessoal aqui do podcast, do Unicast, né? E a organização pelo convite para eu participar aqui desse bate-papo. É um tema bastante importante, porque a gente acredita que o aluno, durante a graduação, ele precisa ter acesso a essas informações, até para ele ir organizando o seu planejamento para o que ele vai fazer depois, né? Então, a gente espera poder trazer aqui para vocês algumas dicas bem importantes em relação a isso. Eu fui aluna do Unifafib, então eu sou uma ex-aluna ou egressa aqui do Unifafib. Eu fiz educação física, me formei em 2006, né? Entrei em 2003, me formei em 2006. Eu fui uma aluna mais velha, né? Então eu fiz ao contrário, a minha formação começou de trás para frente, né? Então primeiro eu me casei, tive filhos e depois eu vim estudar. Então eu comecei em 2003, já um pouquinho mais velha, e a gente tem alguns prós e contras em relação a isso. O que é importante, o que é bom, né, de você ser mais velha? Você já sabe o que quer, muitas vezes, né? Exato, e já tem um foco naquilo que você quer fazer. Então, você leva muito mais a sério e muitas vezes aproveita muito mais aquilo que está sendo oferecido para você. Um contra é que você já tem muitas preocupações na sua vida, né? Você não... às vezes o estudante, ele trabalha e estuda, né? Mas ele chega em casa, ele tem a família, tem os pais, ele que cuidam dele. Você não, você é o pai e a mãe, então Exato. Você tem que cuidar da sua casa, né? Então você tem tanto as responsabilidades familiares quanto as responsabilidades de trabalho associadas às responsabilidades acadêmicas. Mas nada que seja impossível, né? Conseguir tocar muito bem, e acredito que quem tem essa vontade, né, ou de fazer um outro curso, ou de começar a estudar, mas acha que já faz tempo que parou aí de estudar, não tem problema, porque consegue fazer, e eu acho que é muito gratificante, muito mesmo. Me trouxe outra visão em relação à profissão. A profissão de educação física, ela foi regulamentada, e quando ela foi regulamentada, eu já trabalhava na área, né? Antes você poderia trabalhar se você já tivesse sido um atleta, por exemplo, em alguma modalidade, então você atuava ali como um treinador, então era possível fazer isso. Depois da regulamentação, então você tinha que fazer a graduação na área. E aí eu vim fazer a graduação, comecei ali em 2003, e eu tive muita sorte, assim, que eu tive excelentes professores, e esses professores fizeram a diferença na minha vida dali para frente, né? Então, é praticamente um marco para mim antes e depois da graduação. Durante a graduação, eu percebi que eu gostava muito de pesquisa, né? E gostava muito da docência, por causa de 2 experiências que eu tive durante a graduação. A primeira experiência, que foi a de monitoria. Então, eu fiz uma monitoria em uma disciplina, e aí durante a monitoria eu percebi que eu gostava de ensinar, né? Eu gostava de trabalhar com aluno, explicar, trabalhar, fazer grupos de estudos. E depois, na pesquisa, eu fiz iniciação científica, depois o desenvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso, participava de grupos de estudos, onde tinham outros alunos que estavam desenvolvendo pesquisa, então tive contato com a pesquisa de outros alunos também. E isso
me encantou, né? De você descobrir respostas para questões que você tem na área e que não tem respostas ainda. Pensando nisso aí, por causa dessa paixão, né, que foi despertada, os professores perceberam, né, e acharam que eu tinha um perfil para seguir na área acadêmica. E me deram dicas, né, do que fazer durante a graduação, né, para eu conseguir aí depois seguir dentro da área acadêmica. Finalizando a graduação, uma das minhas professoras me apresentou para uma professora da Unesp de Rio Claro, do programa do curso de Educação Física, né, do programa de Motricidade Humana, a professora Lilian Gobi. E eu, terminando a graduação em 2007, eu fiz um estágio no laboratório dela. Eu ficava 2 dias na semana lá e conheci o laboratório, participava dos grupos de estudos lá. E isso foi fundamental ali para depois eu prestar mesmo a prova do mestrado e entrar ali como orientanda da professora Lilian. E aí, uma outra coisa que eu vou dizer, né, sobre a minha trajetória, que pode aí servir de exemplo, né? Quando a gente vê alguém, né, nossa, é coordenadora. Teve um aluno outro dia que falou para mim, nossa, professor fulano tem 26 anos e já está fazendo pós-doc, né? Como consegue, professora? Né? Já é super jovem, né? Eu falei, você já perguntou para ele qual a trajetória dele? Uhum. Provavelmente ele está muito focado nisso desde que ele estava na graduação, né? Então, esse é o objetivo dele, ele focou e foi em frente, né? Então, nesse período aí que eu estava estagiando, né, em 2007, lá no laboratório em Rio Claro é 250 quilômetros daqui, né? E eu ia de ônibus. Eram 4 horas para ir e 4 horas para voltar. Nossa. Então, eu não podia ficar lá e voltar todo dia. Eu ficava 2 dias na semana lá. Então, eu tive que alugar um quarto, eu ia, ficava lá 2 dias na semana, depois voltava, né? E deixava minha casa, meu marido, meu filho. Então, não era muito fácil. E eu continuei trabalhando aqui, né? Então, eu dava aula numa academia. E eu dava aula na academia, ficava lá em Rio Claro na quinta e na sexta. Eu trabalhava de segunda a quarta e na quarta noite eu viajava para ficar lá quinta e sexta e voltar na sexta-feira à tarde. Então era muito corrido. Quando eu comecei o doutorado também, que eu já estava dando aula aqui, era bem corrido também. Eu me lembro de uma disciplina que eu fiz na USP, em São Paulo, e que eu acordava às 4 da manhã em Rio Claro, aí ia de carona para São Paulo, a minha disciplina começava às 7, eu fazia aula até às 12, voltava para Rio Claro, pegava minhas coisas, comia alguma coisa, ia para a rodoviária, pegava o ônibus, parava aqui em Bebedouro, dava aula e voltava para Monte Azul, que é a minha cidade. Então, quando a gente vê a pessoa, né, conseguindo alcançar os seus objetivos, a gente fala, nossa, como ela consegue, né? Então, uma dica é olhar a trajetória das pessoas, né? E nunca desanimar frente ao primeiro objetivo, ou primeiro obstáculo, porque nada é fácil, né? Se você tem objetivos, tem que lutar por eles. Sim. E enfrentar aí. Então, tudo é possível. Dá certo de fazer. Sim, com certeza. Só correr atrás. Correr atrás. Bom, para a gente começar a nossa conversa, tem muitos alunos que eles só fazem a graduação e finalizam a sua parte acadêmica. Diz pra gente, Cláudio, por que é tão importante fazer uma pós-graduação, desculpa. Bom, nós temos 2 tipos de pós-graduação, né? A pós-estrito sensu, que é isso que eu fiz, mestrado, doutorado. Hoje eu também tenho especializações também, mas inicialmente para seguir a área acadêmica você escolhe o estrito sensu, que é fazer o mestrado, o doutorado, porque ele te prepara para a docência no ensino superior e te prepara para o desenvolvimento de pesquisas. Então, o profissional dessa área, ele vai não que ele não possa trabalhar também na área de atuação, né, da sua formação, no mercado de trabalho, mas é mais específico, é mais voltado para a área acadêmica. E aí ele vai te preparar para novas descobertas dentro da sua área. E quando você vai para o lato sensu, você vai se preparar ou se especializar em algum nicho, né, alguma área específica da sua área de formação que você gosta e que você quer um espaço ali dentro do mercado de trabalho.
Então, quando você tem essa especialização, com certeza você vai sair na frente dos outros profissionais. Sim. Porque você vai ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquela área e provavelmente em algum processo seletivo você vai sair na frente. Sim, com certeza. Você falou sobre o processo seletivo e é uma coisa que você precisa quando você vai fazer uma pós-graduação ou mestrado, um doutorado, né? Então, se você puder explicar pra gente como que você pode se preparar para esse tipo de processo seletivo, para você ingressar numa pós-graduação. Bom, para o mestrado, quando você está na graduação, né, você pode sair da graduação, fazer uma especialização primeiro para depois entrar no mestrado, para você estar um pouco mais preparado para essa área. Ou você pode sair da graduação e ingressar diretamente no mestrado. Para isso, você tem que passar por um processo seletivo. Esse processo seletivo vai levar em consideração seu currículo acadêmico, que aí é importante que você desenvolva esse currículo durante a graduação. Então, durante a graduação é importante que você faça iniciação científica, que você esteja envolvido em programas de extensão, projetos de extensão, monitorias, participe de eventos acadêmicos, semanas de estudos, congressos, aqui do Unifafib ou de outras instituições. Tudo isso vai te dando pontos, né, agregando dentro da sua formação acadêmica e que vão ser muito importantes na hora da seleção do candidato lá no mestrado. É importante que quando você entra no mestrado, você já tenha uma base de como desenvolver pesquisa, porque você vai fazer isso lá no mestrado. Então, uma iniciação científica, por exemplo, é extremamente importante. Por isso aqui no Unifafib, no departamento, um dos departamentos que eu coordeno, que é o CEPED, né, que é o Centro de Estudos e Pesquisa do Desenvolvimento Regional, ele tem um programa bem estruturado de iniciação científica, que lança um edital por ano, né? Então o edital agora para 2024 vai ser aberto no final de novembro e ele fica aberto até fevereiro para os alunos de qualquer período da faculdade submeterem seus projetos de iniciação científica e ele vai desenvolver esse projeto aí durante um período, geralmente durante um período de um ano. E esse projeto, depois de desenvolvido, né, a pesquisa, pode gerar uma produção acadêmica, que é um artigo, uma publicação em evento. Nós temos aqui o EPEC, né, que está com as inscrições abertas, que vai acontecer agora em novembro, de 8 a 10 de novembro, onde os trabalhos podem ser enviados, ele é apresentado no evento, depois também ele é publicado nos anais do evento. Então, tudo isso gera um portfólio acadêmico, né? Um currículo acadêmico que vai ser analisado pelo seu orientador lá que você objetiva dentro da linha de pesquisa que você escolheu. Então, o currículo é um ponto que é analisado. Então, quando você vai fazer a matrícula para o seu mestrado ou a inscrição, né, para passar no processo seletivo, você tem que apresentar o seu currículo acadêmico, um projeto de pesquisa dentro da linha de pesquisa que você escolheu e fazer uma prova, que é dividida em dois momentos, um de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Essas provas elas mudam muito de faculdade para faculdade, mas no geral é esse o padrão, né? E também é solicitado um teste de proficiência em uma língua estrangeira, que geralmente é o inglês, que é o mais solicitado. Algumas instituições você faz uma prova de inglês na própria instituição, na hora da prova, e outras eles pedem que você faça numa escola de inglês e eles exigem uma pontuação X em algum teste. Por exemplo, quando eu fiz, o teste que eles solicitaram era o TOEFL, e eu tinha que ter uma pontuação de 450 pontos mínimo no TOEFL. Aí eu apresento o comprovante, né, que a escola de inglês me ofereceu, e eu apresento na hora da inscrição. Se você passou na prova, né, esse currículo que você encaminhou e o seu projeto, eles vão ser analisados pelo seu orientador, pelo seu possível orientador. E esse possível orientador vai fazer uma entrevista com você. Por exemplo, quando eu fui para a entrevista, uma das coisas que a minha orientadora perguntou para mim é se eu teria disponibilidade para ficar lá no mínimo 4 dias por semana. Porque ela sabia que eu tinha compromisso de família, de trabalho, né? Então, se eu estava disposta
a deixar o trabalho, por exemplo, para me dedicar à pesquisa. E isso é geralmente exigência das universidades públicas, né? E geralmente essas universidades que têm uma classificação alta na CAPES, que precisam manter um padrão de qualidade de pesquisa, então você acaba se dedicando exclusivamente para a pesquisa. Sim. Você pode pleitear uma bolsa também de pesquisador, né? E, geralmente a bolsa é cedida por órgãos do governo, CNPq, CAPES, FAPESP, que são órgãos de fomento à pesquisa aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Então, basicamente, para o mestrado, seria esse o processo, né? Então, ficar de olho aí na sua trajetória acadêmica na graduação para você ter um bom portfólio acadêmico quando você for concorrer a uma vaga no mestrado. Pensando que, às vezes, dependendo do programa que você escolhe, tem 1, 2 vagas, não são muitas vagas. Diferente do lato sensu, por exemplo, que é a especialização, que uma turma, né, ela é aberta se você tem 20 alunos, né? Então, é um número de vagas bem maior. Sim. Então, é uma diferenciação aí. Para a inscrição no lato sensu, basta você escolher o curso que você quer dentro da universidade, ou, por exemplo, aqui no Unifafib, entra lá no nosso site, tem lá o site da pós-graduação, você vai escolher o curso de seu interesse, vai fazer uma inscrição, vai colocar alguns documentos que são exigidos, como, por exemplo, o seu diploma de graduação, seu histórico e o seu currículo, que aí vai feita uma análise também do seu currículo para ver se você tem aderência àquela área, se você já tem uma experiência ou se você está começando agora dentro daquela área de atuação. Tem alguns cursos que eles são específicos para executivos, por exemplo, ou para iniciantes naquela área. Então, você tem que diferenciar, porque se o aluno, às vezes, ele está começando e entra numa turma um pouco mais avançada, às vezes vai ter uma dificuldade de acompanhar. E, basicamente, é isso, né? Aqui nós temos, nas especializações, a especialização e os Master Business, né, que são os MBAs, que são cursos na área administrativa, na área de negócios e que geralmente prepara gestores. Então, geralmente, o aluno, o profissional que faz um MBA, muitas vezes até recomendado pela própria empresa em que ele trabalha, algumas empresas até financiam essa pós, né? Para você ver o tanto que é importante, né? As empresas valorizam isso. Para que o profissional esteja preparado para assumir determinados cargos. E a gente tem visto, assim, que a especialização, ela te abre portas. Ela abre portas para que você, por exemplo, mude de setor, tenha uma promoção, melhore seu salário. Algumas pesquisas têm mostrado que você consegue, com uma especialização, dependendo da área em que você está se especializando, melhorar o seu salário de 50% a 70%. Olha isso. Então, e às vezes até mais, dependendo do cargo que você está ocupando, né? Então, é bastante importante a gente ter em mente esses diferenciais. Sim, exatamente. Bom, essa é até uma dúvida minha. A pós-graduação, você tem que fazer um TCC, alguma pesquisa no final? Ou é um tipo de projeto? Explica pra gente. No estricto sensu, sim. No mestrado e doutorado, porque a pesquisa é o foco, sim, né? Então, sim. Você vai fazer no mestrado uma dissertação, que não necessariamente precisa ser inédita, e no doutorado uma tese. Você vai defender uma tese. Geralmente com um assunto inédito, que ainda não foi pesquisado naquela área. Para o lato sensu, hoje a legislação, a partir de 2018, ela não traz a obrigatoriedade de um trabalho de conclusão de curso como a gente conhece, que é a pesquisa, as normas da BNT e tudo mais, né? Mas aqui no Unifafib a gente transformou esse TCC, né, que era o antigo TCC, num projeto aplicado e prático para a área de atuação. Então você não tem que fazer artigo, não tem que construir nada. Cada curso tem um formato de projeto diferente e que ele termina no compartilhamento desse desenvolvimento com os demais membros da turma e muitas vezes com empresários que vêm assistir essas apresentações.
Então, trazendo já o que o aluno se preparou, né, e qual o potencial daquela turma para possíveis contratantes, né, para possíveis empresas. Às vezes, dependendo do MBA, o projeto é desenvolvido para a resolução de um problema da própria empresa. E aí a gente traz a empresa para assistir a apresentação, né, as diferentes soluções dos grupos ali para aquele problema. E às vezes até ela escolhe um dos grupos para realmente fazer a aplicação dentro da própria empresa. Um exemplo, por exemplo, o curso de fertilidade do solo e nutrição de plantas, que é uma especialização nessa área do agro. Eles fizeram todo um projeto de estudos de diferentes regiões de solo para melhoria para determinadas culturas. E a apresentação desses projetos aplicados aí às diferentes regiões foi compartilhado dentro de uma feira de tecnologia agrícola que a gente fez no final do semestre passado. Sim. Então, essa feira contou com a participação de 15 empresas do ramo agrícola, com exposição dos seus equipamentos, das suas tecnologias, uma palestra e a apresentação dos projetos dos alunos. Então, foi um dia todo de evento, né? E essa foi a primeira feira de tecnologia, então a gente espera que agora, todo ano, a gente tenha uma. O curso de gestão de pessoas, por exemplo, ele faz ele monta pequenas consultorias, né, de recrutamento e seleção, e escolhem um nicho de empresas e aí apresentam as suas propostas para as empresas que são interessadas naquele serviço, e as empresas vão escolher qual grupo, né, ou qual consultoria apresentou a melhor proposta. Gestão de projetos fez agora um projeto muito importante para o Educandário Santo Antônio. Então, a proposta deles dentro do desenvolvimento foi construir uma sala de informática e propor a manutenção de um elevador que eles têm e que estava há muito tempo parado, e levantar recursos para que essa obra fosse implementada. Então, isso está sendo implementado, eles já terminaram a sala, por exemplo, e agora estão na manutenção do elevador, com a ajuda de patrocínio, né, de diferentes empresas que eles mesmos solicitaram. Então, eles dividiram o grupo em setores, como se fosse uma empresa de gestão de projetos. Então, tinha o grupo de marketing, o grupo de planejamento, o grupo de execução, e todo o projeto, toda a equipe trabalhou em cima de um projeto único. Nossa, então, é isso que a gente está objetivando dentro dos cursos de especialização. Trazer esse projeto para ser aplicado no mercado mesmo, da área da especialização. Então, de projetos, de gestão de pessoas, da área agrícola. Então, trazer significância, né, a essa. E isso tem sido muito bom. Com certeza. Porque tem tido um feedback muito bom dos alunos, tem sido desenvolvido projetos muito interessantes. Alguns projetos saíram do papel e estão até hoje já implantados dentro do mercado. Então, isso é bastante gratificante, né? Nossa, deve pesar no currículo. Olha, inovador. É um projeto inovador. A gente tem tentado trazer essas inovações realmente para pós, né? Um outro ponto que a gente tem de inovação é um programa de desenvolvimento pessoal e planejamento de carreira. Assim como na graduação você precisa planejar aí a sua profissão, né? Como a gente disse, dependendo do que eu tenho de objetivo no depois, né? No que eu quero fazer depois. Quando você está na pós-graduação, valorizar toda essa experiência que você tem aí no lato sensu, né, no MBA ou na especialização, é importante para valorizar o seu currículo. Então, eu fiz uma especialização, como eu evidencio isso no meu portfólio profissional, né? Então, de que maneira eu planejo o meu desenvolvimento pessoal, eu planejo o meu crescimento dentro da área que eu estou atuando. Então, isso tudo é trabalhado também ali dentro do curso.
Você disse na sua apresentação que durante os seus programas de pós-graduação, alguns dias você teve que deixar a sua rotina, a sua família, o seu trabalho para você conseguir ir até onde você estava fazendo pós para realizar esse ensino, né? Esse aprendizado. Então, como você trabalha com isso, você convive com as pessoas, você percebe muita diferença entre a vida acadêmica de quem ainda está na graduação e de quem já está na pós? É diferente, né? Outra responsabilidade, outra pegada. Você vai ter que estudar um pouquinho mais, porque é um pouco mais aprofundado, né? O assunto que você está tratando. Mas, assim, não tem muita diferença em relação aos objetivos que você tem, né? Eu acredito que quando você está na pós, você está um pouco mais maduro, né? Para poder gerenciar, planejar, organizar a sua vida acadêmica. A gente até espera que seja um pouco mais fácil, porque você vai se organizar um pouco melhor. E uma diferença grande que eu vejo é em relação àquilo que eu disse quando eu estava na graduação, né? Porque eu estava na graduação no momento que eu já deveria estar na pós-graduação. E eu acredito que quem está na pós-graduação tem essa percepção, assim como eu tive quando eu estava fazendo também. Que você, no momento que você vai para a especialização ou para o mestrado, você já tem, às vezes, você já tem uma família, né? Tem filhos. Nós tivemos várias alunas, né, que vinham para pós-graduação grávidas, depois teve o período do aleitamento, então elas traziam o bebê, né? Então você tem que conciliar tudo isso, que muitas vezes na graduação, às vezes você não tem. Às vezes na graduação você concilia somente o seu trabalho e o seu estudo, né? Muitos só estudam. Quando você vai para pós-graduação, não, você tem que conciliar outras responsabilidades. Às vezes no seu trabalho, na graduação, às vezes você estagia, você é estagiário. Então, o nível de responsabilidade que você tem dentro da empresa ou do local de trabalho é diferente do nível de responsabilidade que você tem quando você já é um profissional contratado. Sim. Que é a maioria dos alunos que estão na pós-graduação. Então, a responsabilidade é maior. Então, às vezes... Por exemplo, a pós-graduação aqui é aos sábados, a cada 15 dias, né, você vem para a pós-graduação. Tem alguns funcionários de empresas que trabalham aos sábados, então durante o sábado ele tem uma dispensa da empresa para poder fazer a pós-graduação, uma vez que às vezes a própria empresa está solicitando que ele faça, né? Mas às vezes não tem como, às vezes ele tem que fazer um trabalho que é emergente, uma viagem pela empresa e ele tem que faltar naquele dia. Então isso vai sobrecarregar, porque depois ele tem que correr atrás do prejuízo daquele dia que ele faltou. Então são essas as diferenças, né? Então a preocupação que ele tem naquele momento, que é diferente, muitas vezes os objetivos, o foco, isso é diferente. O que é igual? A necessidade de você se planejar. Né? Hoje em dia a gente tem brigado muito, né, com a procrastinação, né? Que é demais. Você ter muitas informações ou muitas coisas ao seu redor que te distraem para que você desvie do seu foco. Né? Isso não é diferente na pós-graduação. Né? Então a gente tem que principalmente fazer o planejamento. Que muitas vezes essa disciplina que nós temos na pós-graduação, esse programa, né, de desenvolvimento pessoal, planejamento de carreira, vai ajudar um pouquinho você a fazer. Então, se preparar tanto psicologicamente quanto planejar. Tudo que é planejado e que você cumpre determinados prazos, diminui a sua ansiedade. Então, por exemplo, se você deixa tudo para a última hora, você vai ficar muito mais ansioso. E isso é muito comum na graduação, mas pode ser pior ainda na pós-graduação, porque na pós você não tem só aquela meta acadêmica, você também tem a meta profissional, a meta familiar. Então, é importante que você se organize dentro desses objetivos todos, para que você tenha uma vida acadêmica mais tranquila. Então, Cláudia, só puxando o gancho dessa última fala, você falou de uma forma mais subjetiva, das emoções estarem afloradas pelo, às vezes, o volume de coisas que ela tem para fazer durante o dia, né? Quais que são esses desafios emocionais que ela tem durante o dia?
eu acredito que o principal deles é a ansiedade, né? É a ansiedade, Que eu sim. acho que é o mal do século, né? Principalmente Exatamente. essa quantidade enorme de informações, de você querer estar à frente sempre, aquilo que a gente falou, né? De ter que estar atualizado em todos os quesitos, né? Tanto profissionais como pessoais, novas descobertas a cada momento, a tecnologia que vem aí forte dentro das áreas de atuação. Então, muitas vezes você tem que aprender coisas novas para poder fazer as coisas que você já fazia. Então, isso traz muita ansiedade. E quando você assume mais uma tarefa, né, ou um compromisso dentro daquela rotina que você já tem, isso vai somar a toda essa sobrecarga. Sim. Então, aquilo que eu disse, né, o planejamento, né, a organização do tempo ajuda bastante. Hoje em dia, a gente tem ali a organização dentro das metodologias ágeis, né, que isso aí ajuda muito dentro dos projetos, dentro das empresas, para que você possa organizar melhor o tempo, né, e fazer muito mais coisas com muito menos demanda de tempo e de desgaste, né, para você e para a sua equipe toda. Então, esse é um ponto também que a gente tem trazido para dentro dos nossos cursos de pós-graduação, especialmente no MBA em Gestão de Projetos, né, que são as metodologias ágeis para organização e desenvolvimento de projeto, que está extremamente atual para o momento que a gente está vivendo agora. Por que é importante, depois que a gente se formar, a gente ter essa ideia de que a gente não pode parar de estudar? Não necessariamente que não pode, mas que é bom a gente não parar de estudar. Porque, por exemplo, quando eu era menor, por exemplo, antes de eu chegar no ensino médio, quando eu estava lá no ensino fundamental, eu achava que eu ia fazer a faculdade e acabou. Eu nunca mais ia ter que entrar numa sala de aula em toda a minha vida. Só que hoje em dia eu tenho consciência de que, se for assim, infelizmente a minha vida não vai ser tão fácil em questões de carreira, né? Então, se você puder falar mais um pouquinho do porquê que é tão importante a gente não parar de estudar depois que a gente se informa. Especialmente nos últimos 3 anos, né? Eu acho que isso já vinha acontecendo. As mudanças, elas estavam muito rápidas, principalmente em decorrência do avanço tecnológico. E depois do período da pandemia, isso aí se acelerou mais ainda. Então, as coisas têm acontecido muito rapidamente, a gente não para o dia todo, a gente tem que estar antenado com as redes sociais, com as redes de notícia, porque dentro da nossa área de atuação, a cada dia está acontecendo alguma coisa nova, né? Então, vocês, por exemplo, dentro da área tecnológica, ali, hoje você está trabalhando com uma câmera, mas que amanhã ela pode estar obsoleta, ou se você está trabalhando com software, de repente esse software é atualizado, você tem que reaprender a utilizar esse software, e muitas vezes você tem que fazer um curso para saber mexer nesse software. Então é importante que a gente se mantenha atualizado. Sim. E uma das melhores formas de se manter atualizado é a educação continuada, é você sair da graduação e continuar. A graduação hoje, no meu tempo, né, na minha época, um pouquinho mais para trás, não vou falar quanto tempo. Não, tudo bem. Mas quando você, ano passado, né, você fazia uma graduação, você tinha um diferencial. Você era uma minoria privilegiada. Sim. Hoje, a graduação está muito mais disponível para todo mundo, né? E devido às especificações de cada área, por exemplo, uma profissão ela tem diferentes áreas de atuação. Sim. E você sai da graduação sabendo um pouco de tudo. Mas se você for trabalhar numa área específica, é importante que você se especialize naquela área, para que você se torne um expert naquilo que você está fazendo, né? E não só em questão de especialização, mas também cursos de curta duração. Os cursos específicos, eles podem já ser começados a serem desenvolvidos durante a graduação. Então, durante a graduação, você pode já desenvolver cursos de extensão, cursos de curta duração, que já vão te dar um conhecimento maior em determinadas áreas de teu interesse dentro da sua profissão.
Depois que você se forma, você pode continuar fazendo esses pequenos cursos, né, que te ajudam, que te dão habilidade técnica para mexer em determinado software ou para aplicar determinada técnica, vamos supor, dentro da área da saúde, ou trabalhar com determinada ferramenta de gestão dentro da área de negócios. Mas a especialização, ela vai te trazer um conhecimento muito mais aprofundado, né? Então, é diferente você fazer um curso de 360 horas, que é o mínimo para uma especialização, e você fazer um curso, por exemplo, de 40 horas, que é um curso de curta duração. A quantidade de imersão que você vai ter dentro daquela área que você está estudando é completamente diferente. Né? Então, é importante. Fora isso, a especialização, por exemplo, ela vai te dar um status diferente dentro da empresa. Então, você pode ali, além do salário que eu disse, né, que a gente pode melhorar o salário, algumas pesquisas têm mostrado, de 50% a 70% mais do que você recebia quando você faz uma especialização, você também pode ser convidado para cargos de chefia, cargos de gestão, que vão te dando um status diferenciado ali dentro daquela empresa onde você está trabalhando. Dá uma confiança maior no seu cliente, né? Você consegue esclarecer as dúvidas. Hoje a informação está muito abrangente, então o cliente ou o paciente, ele vem para você com alguns questionamentos daquilo que ele vê na mídia, e você tem que estar preparado para mostrar que você tem conhecimento e desmistificar muitas das coisas que ele vê que às vezes não são reais, não são verdadeiras. Realmente. Como podemos lidar com essa pressão de ser recém-formados? É um assunto que você já comentou, mas acho que é muito bom ressaltar para a galera que é bom a gente aprender a lidar com isso. Sim. Tudo que é novo, né, é muito difícil, né? Então, acho que alguém na área da psicologia conseguiria aprofundar um pouquinho mais esse assunto com você, mas uma das coisas que eu vejo, assim, na minha prática, né, na minha atuação, e que eu vejo também em outros profissionais que trabalham comigo, quanto mais conhecimento você tem naquilo que você vai fazer, mais seguro você está e menos ansioso, e mais tranquilo. Né? Então, aproveitar muito aquilo que você tem dentro da graduação para você sair da graduação já com uma pouca segurança, mas é muito difícil. Quando você começa a atuar realmente, a insegurança é natural, sempre que você vai começar uma coisa nova. Então, o fato de você estar fazendo algum curso, de você estar lendo sobre, de você estar se aprofundando dentro daquela área, vai te ajudar a ter mais tranquilidade, porque você vai ter segurança em fazer aquilo, vai ter mais segurança em atuar dentro daquele setor. Então, isso também a pós-graduação auxilia, né? Uma coisa que eu não sei se vocês vão perguntar, mas fica à vontade. A gente tem tido uma polêmica muito grande, eu não sei se vocês têm visto aí nas redes sociais, né? Dizer que não precisa fazer graduação, hoje a Google contrata, né, as pessoas sem graduação ou somente com graduação, sem formação superior, né, que a universidade está obsoleta. Eu acredito que essa discussão ela existe muito, por isso que aqui no Unifap a gente trabalha muito essa significância, né, do ensino para o aluno, de trazer o ensino bem próximo ao mercado de trabalho, então para ele ver significado e aplicação daquilo que ele está aprendendo. Então acho que isso é importante. Mas eu acho que não é real isso, de que você não tem, se você não tiver uma formação, você consegue se colocar muito bem no mercado, somente com a graduação você já consegue um trabalho, ou sem graduação nenhuma, só com o ensino médio, ou um curso técnico, com alguns cursos rápidos, você já se insere no mercado de trabalho. Eu acredito que você consiga sim se inserir no mercado de trabalho, consiga um trabalho, pode até conseguir um trabalho um salário até razoável. Sim. Mas eu me pergunto, será que ele consegue progredir dentro daquela área? Né? Então, será que consegue galgar outros setores dentro da empresa?
Será que uma empresa, por exemplo, como a Google, daria um cargo de liderança ou de gestão para alguém que não está graduado, que só tem um conhecimento técnico, por exemplo, dentro da área de atuação? Então, são alguns questionamentos, né, que são importantes que o aluno se faça. Né? O que ele quer para ele? Ele quer trabalhar dentro da produção, dentro da área técnica, né? Ele quer almejar algum cargo de gestão, ele quer almejar um cargo dentro da área acadêmica, ele quer ser um pesquisador. Então, dependendo daquilo que ele almeja, isso desde lá do ensino médio até, né? Qual a trajetória que eu vou planejar para mim para eu alcançar essas metas? Então, isso é importante em qualquer setor, em qualquer momento da sua vida, né? Melhor dizendo. Desde o ensino médio, o ensino fundamental ainda é mais condutor, né? Assim, você tem mais as pessoas que te conduzem, mas no ensino médio você já começa a tomar suas decisões, né? Então, desde o ensino médio até a faculdade básica, né, que é a graduação, na pós-graduação, são escolhas, né? Sim. São escolhas e objetivos que você traça ali para a sua vida. Com certeza. Cláudia, para a gente encerrar, tem alguma coisa que nós dois não perguntamos que você quer ressaltar? Você acha que é importante falar um pouco para a gente ou até para o pessoal que está assistindo? Bom, a gente gostaria de se colocar à disposição, eu gostaria de me colocar à disposição, né, para os alunos do Unifafib ou outros alunos que estejam nos ouvindo, mesmo que não sejam do Unifafib, que queiram saber um pouquinho mais sobre essa área acadêmica relacionada à pós-graduação, que a gente está à disposição. Conversem com seus professores, né, coloquem para os seus professores os seus sonhos, as suas metas, que os professores eles já passaram por esse caminho que vocês estão passando. Então eles têm conselhos para vocês, né? Mesmo para dizer para vocês aquilo que deu errado para eles, né? Porque dá muita coisa errada para a gente também, né? E por incrível que pareça, é nesses momentos que a gente mais aprende. Mas eu acho que conversar, assim como eu tive professores que me orientaram lá atrás, né? Para eu estar aqui onde eu estou hoje, se vocês conversarem com os professores, eles também darão muitas dicas, né, para vocês, orientação. Aproveitem esse momento acadêmico que vocês estão vivendo dentro da graduação para aproveitar o máximo de extensão que vocês puderem fazer, né? Isso traz um diferencial no conhecimento, mesmo que depois você não siga para a área acadêmica, mas isso vai te dar mais segurança de atuação em qualquer área que você estiver atuando depois. E a gente está à disposição para tirar dúvida, para conversar, né? É só vir aqui no Unifafib, falar que você quer falar com a professora Cláudia lá da pós-graduação e a gente te atende e vai te orientando em relação aí aos seus objetivos. Então, fica aí a minha dica. Muito obrigada pela sua presença, foi um papo muito legal e eu acredito que esclareceu muita coisa, tanto pra gente quanto pra quem provavelmente está assistindo, né? Eu gostei bastante também. É um papo muito importante, porque às vezes você pensa assim, nossa, o que eu vou fazer depois? E às vezes você acaba descobrindo áreas de pós-graduação na sua área que você nem sabia que existia, você nunca tinha pensado e acaba sendo algo que você se interessa muito, né? Então, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Obrigada também para quem assistiu a gente ou ouviu até agora. Vale lembrar que se você quiser interagir com o Unicast um pouco mais de perto, você pode seguir o Instagram do Unifafib, que é @Unifafib. Lembrando que o podcast está disponível no YouTube e no Spotify, então se você quiser ouvir a gente enquanto você lava uma louça, faz alguma coisa, faz uma tarefa ou anda de bicicleta, qualquer atividade que você não consegue olhar, você pode ouvir a gente no Spotify. Muito obrigada!